Esse corte tem um patrocínio de Cepera. A Cepera inventa, a gente reinventa. O Botafogo venceu o Corinthians no sábado. Eu transmiti esse jogo pela Rádio Tupi. E olha, pelo primeiro tempo, já era para o Botafogo botar 3-0 e ficar tranquilo. E, de repente, no segundo tempo, já deu uma vacilada aqui e ali. O árbitro, o Daronco, está meio perdido. Acho que aquele pênalti que ele marcou do Barbosa, para mim, nenhum árbitro marcaria assim, ou discutiria. Agora o VAR marcar, chegou lá, foi pênalti. A camisa do Corinthians pesou ali. Não acha não, ô Vandame? Ah, garotinho, botafoguense falar de VAR é complicado, né? Aí vão dizer que, tá falando, tá chorando, mas eu nunca vou botar. Você pode botar aí quantas vezes o VAR chama em lance que é pra comprometer o Botafogo? É uma coisa absurda. Eu acho que o grande problema da arbitragem é a falta de critério, né? Que alguns lances são marcados em uns jogos e outros não. Você tem na Libertadores o jogo que é mais corrido. Aqui, esse lance na Libertadores não é pênalti, né? Não. Na Europa não é pênalti, enfim. Mas questão de critério, ele marcou o pênalti. Poderia ter dado, como não ter dado, ele marcou. E assim, o primeiro tempo do Botafogo foi um amasso. O que está me chamando a atenção do Botafogo é o seguinte: quantas partidas o Botafogo já fez que poderia ter goleado e não goleou? É um ponto para a gente assinalar aí. Mas esse time do Botafogo hoje, ele é mais equilibrado nas suas linhas do que aquele do ano passado. Não, muito mais. Por isso, e o elenco, os jogadores que o Botafogo tem hoje, né? É o que... O Almada está fazendo esquecer o Eduardo? No sábado fez. Ele fez. Foi a melhor exibição dele. Ele jogou muito bem contra o Flamengo, mas ele perdeu o pênalti. Ele não fez a exibição que fez no sábado, mas ele perde aquele pênalti contra o Flamengo, que foi uma partida que o Botafogo também poderia ter dado uma goleada histórica, não deu, contra o Fluminense. Agora, eu achei o Vitinho muito limitado na lateral direita, não achou, não? Eu achei que ele não foi bem, de uma maneira geral, mas foi o primeiro jogo dele no Botafogo. Ele dá uma corrida de recuperação no primeiro tempo, ele consegue tirar a bola do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Que ele vem, ele acelera. Era até o Ângelo Romero. Ele chegou, o Ângelo falou assim, ele vai bater, vai fazer o gol. Ele consegue tomar a frente do Ângelo Romero e desarmar ele. O pique que ele deu foi impressionante, mas eu acho que por ser a primeira partida, o Damian Soares também, quando começou na lateral direita do Botafogo, foi criticado, mas depois se encontrou e jogou o que jogou, não deu certo depois. Como é que você viu o Alex Telles? Também. Eu não fez uma grande partida, mas entrou cumprindo o papel dele. Eu acho complicado a primeira partida do jogador, que ficou um tempo ainda sem jogar, tá vindo de um outro futebol. Eu acho que é difícil analisar a primeira partida. Agora, o Botafogo de hoje tem um jogador que me enche os olhos pela regularidade e que estava fora no sábado, o Gregory. Muito bom jogador, bom volante, ajuda na marcação, ajuda na saída de bola. É o cara que é o carregador de piano que faz o time andar, né, garotinho? Talvez não apareça tanto pro torcedor que vai ao estádio, que acompanha na televisão, mas pra gente analisa, é o cara que faz aquela engrenagem toda funcionar. É um baita jogador, o Gregory, falando sobre aí esse time do Botafogo, a arbitragem. Daronco o Van Damme tava falando tanto sobre físico de atleta. Quem tá com físico ruim é o nosso Daronco, né? Ele picota o jogo todo. Ele picota o jogo todo e não aguenta mais correr. No lance ele foi marcar o segundo pênalti, você vê que ele tava exausto. Ele foi no VAR, voltou, ele já tá cansado. Não dá, né? Agora, pra falar em preparo físico, o cara hoje em dia ser volante do Botafogo, porque o cara que é volante do Botafogo, Gregory, Marlon, né? Danilo. Os caras têm que marcar, eles têm que cobrir a lateral, têm que armar, eles têm que ter um preparo físico absurdo. E condição para entrar na área. Exato, ainda tem que pisar na área para finalizar. Tem que ter um condicionamento físico nesse esquema tático do Arthur Jorge, que é um absurdo. Mas eu acho bonito o futebol que o Botafogo joga pela movimentação, a dinâmica de jogo. É difícil marcar. É difícil. É difícil marcar. Esse Almada, por exemplo, e o Savarino, pô, os caras estão em toda a parte do campo. Quem se mexe no ataque. Agora, o Tiquinho Soares caiu de produção em relação ao ano passado. Muito. Despencou. Se fosse aquele Tiquinho do ano passado, ele encaixaria muito bem e o Botafogo estaria bem nivelado. E que coisa, né? Não dá para imaginar hoje. A que você atribui isso? Ele teve problemas físicos, pessoais também, né? Pessoais também do pai dele. Né? Depois ele se machucou, entrou o Igor Gomes.
Igor Jesus voando, jogando o que ninguém esperava que o cara pudesse jogar. Ele tá jogando demais. Porque ele tem mais movimentação no mais ataque. movimentação.